Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Natan e eu tô aqui com o meu companheiro Leonardo Nitiozima para fazer um trabalho sobre, na verdade, uma aula, né, uma apresentação de uma aula sobre o Império Russo, a era czarista pré-1917. Opa, dá um oizinho aí, Leonardo. Opa, bom dia a todo mundo que tá vendo. E um bom dia também ao professor aí, se ele estiver assistindo a nossa aula. Então, a gente vai abranger basicamente os tópicos mais importantes que a gente achou do Império Russo, a era czarista pré-1917. E é isso, né? Vamos que vamos aí, né? Bem, primeiramente, a gente gosta de caracterizar o que é czarismo, né? Porque é um nome bem peculiar, né? O czarismo é um sistema político que durou de 1547 até 1917. Esse nome, czarismo, ele vem do czar, que é basicamente o imperador da época, que era um imperador idêntico ao absolutista, que era um imperador que exercia a autoridade de poder máximo, né? E o engraçado é que nesse sistema político, nem mesmo os nobres, que poxa, os nobres eram o top de linha, os caras eram o topo da pirâmide. Eles não possuíam liberdade. Eles não possuíam liberdade alguma, na verdade. Isso era bem engraçado, porque, poxa, no absolutismo é contraditório, na verdade, né? Porque a gente fala que é igual ao absolutismo, só que é um tanto diferente em alguns aspectos. Mas o primeiro a utilizar o título de czar foi o Ivan IV, que era denominado de O Terrível, para você ter uma noção de como o sistema político era bem agradável, assim, era bem legal com todas as pessoas. Dos 150 milhões de russos na época, 127 milhões eram camponeses, e o engraçado é que eles não possuíam nem direito à terra, eles não possuíam lugar para comer, eles não possuíam lugar para plantar e poderem se alimentar. Então era um sistema bem rigoroso. Eu acho que nem se caracteriza como rigoroso, não era nem humano. E agora a gente vai falar um pouco aí sobre a reforma emancipadora de 1861. Bom, agora pulando alguns anos, desde o começo do czarismo, a gente tem, né, a Reforma Emancipadora de 1861 na Rússia. Essa que também ficou conhecida como Emancipação dos Servos. Ela foi a primeira e a mais importante das reformas liberais levadas a cabo durante o reinado do Alexandre II. Essa reforma ela significou a liquidação da dependência servil a que era submetido o campesinato russo. A base legal da reforma foi o Manifesto de Emancipação, que em 3 de março de 1861 proclamou a emancipação dos servos domésticos e dos que trabalhavam em terras privadas. O manifesto ele foi seguido por uma série de decretos denominados Regulações concernentes aos camponeses que deixam a servidão. Um nome um pouco longo. E esse resultou na concessão de plenos direitos de cidadãos livres aos servos, tornando-os capazes de estabelecer negócio próprio, também como comprar terras e, bom, poder se casar sem precisar de permissão. Os servos domésticos, eles não tinham a perspectiva de comprar terra, uma vez emancipados. Civilizados até 1861, o camponês russo, que recebeu agora livre, ele recebeu ainda menos terra do que ele utilizava antes, e agora tendo que pagar por ela. Pagar um pouquinho mais do que ele conseguia receber. Fomos de mal a pior. Mudando um pouquinho de tópico, agora a gente vai para a famigerada crise do regime czarista. Bem, a crise do regime czarista eu acho que é um pouco polêmica, porque ela abrange muitos partidos e muitos ideais. Primeiramente, o motivo de ter uma crise no regime czarista é literalmente isso, as ideias revolucionárias. E nós a gente tínhamos o Plekhanov, que era basicamente ele possuía uma ideia mais marxista, né? Ele na verdade é um dos maiores ideais marxistas de todo mundo, né? Ele fundou, na verdade, o Partido Social Democrata, que apareceu em 1902, e o Partido Social Revolucionário, que é basicamente o contrário deste Partido Social Democrata. Então você já pensa, não é um regime muito legal, e ainda as pessoas que estavam tentando ir contra esse regime se debatiam também. Então era uma famigerada crise enorme, era enorme, porque era uma guerra tanto entre o governo, entre o regime, entre o czar, quanto entre os revolucionários. Enquanto se mantinha essa política repressiva, né,
E essa oposição se reforçava ainda mais. A oposição liberal e constitucional, liderada pelo Milyukov, que é basicamente do Partido Constitucional Democrata, ela representava a ideologia burguesa. A oposição revolucionária dividia-se entre socialistas revolucionários e socialistas democratas, como o Lenin e os bolcheviques desejosos de acelerarem o processo revolucionário através da propaganda e da agitação, impondo-se sobre os mencheviques. Então, é aquilo que eu falei, era uma guerra, era literalmente uma guerra de ideais, já que ele gostava da ideologia burguesa e o outro ele queria mais algo puxado ao socialismo, ao socialismo ideal, no caso, aquele socialismo original que buscava a igualdade entre classes. E bem, nisso, depois de tantas brigas assim, de tantas guerras, na verdade, entre o próprio governo e os ideais revolucionários, surgiu o Pleve que era o ministro russo. Ele veio com a intenção de bloquear essa maré revolucionária e apaziguar a opinião pública para segurar o czarismo. Ele basicamente levou a Rússia a uma expansão territorial para o Pacífico, com a conquista do Porto Arthur. Então, isso era uma maneira de apaziguar toda essa guerrinha que tinha lá. E o engraçado é que como essa região era japonesa, era do imperialismo japonês, uma guerra se tornou literalmente inevitável, pois o russo ele queria dominar uma parte, sendo que não era do império dele, e nisso surgiu a guerra russo-japonesa, que a gente vai abranger no tópico, nos próximos tópicos. Agora a gente vai falar um pouco aí sobre os ideais que eu citei anteriormente, que é o menchevique e o bolchevique. Ok, vamos lá. Os bolcheviques e os mencheviques, eles são as duas correntes na qual se dividiu o Partido Operário Social Democrata da Rússia. As palavras bolchevique e menchevique vêm do russo, que adivinha só, estamos falando sobre Rússia. E elas significam, respectivamente, maioria e minoria. A ruptura do partido, ela aconteceu enquanto a organização realizava o segundo congresso, em 1903. Naquela reunião, os dois grupos se formavam, os bolcheviques liderados por Lenin e o outro, os mencheviques, por Yuli Martov, também conhecido como Julius Martov. Durante as deliberações, houve um intenso debate sobre as possibilidades de como e quando instalar o regime socialista na Rússia. As teses de Lenin, elas saíram vitoriosas durante a votação, e por isso receberam o nome de bolchevique, maioria. Depois desse fato, o partido dele ficou fraturado até mais ou menos 1912, quando os mencheviques, minoria, eles optaram por fundar o próprio partido. Os bolcheviques de Lenin, eles pregavam que o partido deveria ser constituído de revolucionários profissionais que se encarregariam de conduzir as massas ao regime socialista. Ele também defendia a tese de que o aliado da classe operária deveriam ser os camponeses, que esse daí também eles eram oprimidos tanto pelo regime czarista quanto pela burguesia. E finalmente, quando os operários tomassem o poder, daí seria instalada a ditadura do proletariado. Oposto a isso, a gente tem os mencheviques, de Yuri Martov. E esse argumentava que o partido ele deveria se abrir para todo mundo que desejasse entrar e militar na causa revolucionária. A classe operária precisaria se aliar à burguesia liberal e dessa maneira desenvolver plenamente o capitalismo na Rússia. Primeiramente, eles deveriam fazer uma revolução burguesa e depois disso iniciar a construção de uma sociedade socialista, sem precisar passar pela ditadura do proletariado. Mas, obviamente, bom, vamos de novo para a revolução. Beleza, a Revolução de 1904 e 1905. Bem, a principal causa da Revolução, como eu indiquei no slide ali, foi a Guerra Russo-Japonesa na tentativa de dominar o porto. E bem, como todo mundo sabe, não deu muito bom para a Rússia não. A Rússia ficou com uma bala do exército muito grande, teve muitas mortes, uma incapacidade governamental enorme, porque basicamente, cara, ela tava em um. A Rússia ela tava num estado onde possuíam guerras tanto do governo contra ideais revolucionários no próprio país. Aí a gênia foi lá e fez uma guerra contra outro país. Então já não estava legal, piorou. Então basicamente foi isso, a principal causa da Revolução 1904-1905. Bem, eu gosto de dar bastante destaque também que, em consequência, né,
essa revolução, os reservistas se, como é que eu posso dizer, amotinaram e eclodiram revoltas camponesas, além de inúmeras greves em Petrogrado, né? Petrogrado, na verdade. E tem também é legal dar destaque também ao Domingo Vermelho, né? Que é basicamente uma, como é que eu posso dizer, uma série de assassinatos. Acho que, não, na verdade, uma série de assassinatos, uma série de assassinatos, infelizmente aí, que foi causado por uma manifestação popular, organizada pelo sacerdote da Igreja Ortodoxa, né? o, o padre Gapon, que teve um saldo de aproximadamente, saldo não, é um saldo, eu acho que não é uma palavra muito legal, uma quantidade de aproximadamente 900 mortos. Então você, cara, a Rússia aí ela entrou em um estado econômico muito terrível, ela estava numa situação econômica horrível, 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 horrível. Bem, essa amplitude desse movimento fez com que o czar aceitasse um acordo, que seria uma constituição. Em outubro, os mencheviques e bolcheviques se aproximaram, formando os sovietes e tentaram realizar uma greve geral em Petrogrado. Nicolau II, aconselhado por ministros, publicou o Manifesto de Outubro, prometendo uma Assembleia eleita e liberdades públicas. Ele ainda também propunhava a autonomia e o sufrágio universal para a Finlândia. Assim mesmo, houve poucas mudanças, e os socialistas exploraram a situação. Em dezembro, tentaram uma nova greve geral em Moscou. Então, era uma greve em cima de uma greve, porque o governo não fazia nada. Mas o Manifesto de Outubro ele na verdade dividiu os oponentes e as tropas retornadas da Manchúria. E as tropas retornadas da Manchúria reforçaram a repressão com a ajuda de grupos conservadores, chamados Bandas Negras. A calma retornou pouco a pouco depois de uma verdadeira ação revolucionária, que foi finalmente a Revolução de 1904-1905. Ou seja, cara, foram uma série de revoluções para ter essa revolução final. Porque eu não sei se os ideais revolucionários eles viam alguma luz assim em que o governo poderia melhorar. Mas só sei que eles fizeram uma revolução, eles esperaram, aguardaram e não deu em nada. Foram lá, viram uma outra oportunidade, fizeram outra revolução e fizeram outra revolução que deu a revolução final. Então foi uma série de revoluções, né? Durante o governo do Nicolau II, né? E agora é legal falar sobre o surgimento, né, o nascimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, levando em consideração o início da União Soviética, a gente tem que falar também que isso era tempo de guerra, tempo da Primeira Guerra Mundial. A guerra, ela agravou todas as dificuldades que o sistema já estava sofrendo, obviamente. Nunca ele foi um sistema muito pé no chão, mas agora piorou. As ofensivas das tropas da Tríplice Aliança sobre o exército russo, mal armado, mal dirigido, eles resultavam em verdadeiros desastres. Os efeitos dessa derrota faziam com que o povo sonhasse com a assinatura, mas o governo czarista, inacessável a críticas, progressivamente afastou a população entre 1914 e 1917, arrasou o país inteiro. Esse estado de coisas provocou manifestações e greves, que só em janeiro e fevereiro de 1917 abrangeram mais de 676 mil trabalhadores. Estamos descendo cada vez mais, por que não fazer mais uma revolução, né? Essas tropas que foram enviadas para dispersar as manifestações começaram a se unir a elas. A autoridade do governo acabou. A Revolução Russa de 1917 marcou o fim do czarismo e o início da gigante União Soviética. E é isso, né? O nosso trabalho foi isso. Espero aí que vocês tenham gostado. Foi um resuminho bem breve, na minha opinião, mas eu acho que deu para abranger bastante conteúdo. E é isso aí, cara. Obrigado aí para todo mundo que assistiu. Valeu, professor aí também. E é isso.